Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Se Liga no Guia, quinta às 5. Hoje é um dia muito especial, claro, estamos num período de Paralimpíadas, tem muita coisa ainda acontecendo, e o programa Se Liga no Guia, ele se propõe toda semana a trazer temas diferentes, temas especiais e importantes para nós guias. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu queria deixar um carinho especial para uma guia que nós perdemos ontem, pelo menos eu soube ontem, depois soube que ela já tinha falecido em agosto, que é a nossa queridíssima Terezinha Gonçalves, que participava de todas as lives com a gente. Eu estive com ela no dia 16 de julho, na última manifestação, e era uma mulher valorosa, uma mulher que teve o braço, a mão amputada, era uma guia que trabalhava muitos anos no mercado, trabalhou na Jeep Tour, trabalhou para muita gente, conhecia tudo do Rio de Janeiro, sempre tinha a mão estendida para todos os guias, me ajudou muito quando eu tive problemas com um grupo, uma operação grande que a gente fez com a Jeep Tour e parou na floresta, eu estava meio zonza, e ela foi, não, calma aí, vamos resolver. Então, é com muito carinho que esse programa eu dedico a ela, e a todos os guias, mas principalmente a nossa querida Terezinha, porque ela vai fazer falta, ela já está fazendo falta. E, bom, o tema de hoje é sobre turismo acessível, e eu acho que não existe ninguém no Rio de Janeiro que possa falar tão bem sobre isso do que Luciana Bonguardo. Essa querida Lu Bonguardo, como eu chamo ela, minha querida Lu, eu conheci também no Operacional da Vida, tudo, sempre... A mulher que chega chegando, né? A gente, quando vê, já ela está aqui no meio e ela é incrível. Também me ensina muito, me explicou muito sobre o que é turismo acessível. E foi a fundadora da primeira empresa do turismo do Brasil e do Rio de Janeiro a falar de turismo acessível de verdade, tratar disso com seriedade. E por isso eu convido a nossa querida Lu Bonguardo. Bem-vinda, minha querida. Microfone, bota o microfone. Dá para ficar. Pronto, bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje, participando dessa Se Liga no Guia. Isso aí. Guia super, sempre muito ativa, presente. A gente já estava um tempo querendo te trazer, mas aquelas coisas, né? Sempre muita coisa para falar, e a gente tem tempo de Paralimpíadas, mas mais do que isso, acho que mais do que falar das Paralimpíadas que estão acontecendo lá no Japão, eu queria que você trouxesse um pouquinho do que é isso, trabalhar com turismo acessível, da onde surgiu isso, porque, sinceramente, eu estou no turismo há 15 anos, você está mais ou menos um pouco mais que eu, né? Uns 11. A gente estamos juntos, batendo junto. E assim, eu nunca tinha ouvido falar de alguém focado nesse mercado, nesse turismo, e como é difícil trabalhar com ele também, né? Porque vivemos no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, conta aí um pouquinho pra gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou guia de turismo, bacharel em turismo, formado em 2000 pela faixa. E que mais? Ai, meu Deus. E essa ideia, na verdade, Lua, veio assim... da minha educação, acho que, na verdade, porque quando eu comecei a fazer palestra, minha primeira palestra foi dentro da Unirio, as pessoas começaram a me perguntar, por que você faz turismo acessível? E eu não sabia responder, na verdade. Eu falava assim, gente, por que eu faço isso? E as pessoas que já me conhecem há mais de 20 anos falavam, você sempre falou disso, você sempre falou de acessibilidade. E eu tive, assim, comecei a fazer uma autoanálise, na verdade, da minha vida, assim, do meu background, né? E comecei a lembrar de um tio que tinha cadeira de roda, e eu pegava a cadeira de roda dele para eu brincar no quintal. Eu ficava esperando ele sair da cadeira para poder, né, roubar a cadeira dele. Depois eu comecei a lembrar eu fui fazer uma pastoral em Vila Isabel, o cara, né, que deu uma pastoral, era cadeirante, trabalhei na VASP, aí fui fazer atendimento da prioridade, né, idosos, criança desacompanhada e muitos deficientes. E aí eu comecei... E isso sempre foi puxando, assim. Eu acho que, na verdade, naturalmente, também dentro da minha família, muito de... Tenho família no subúrbio, sou da Zona Sul, então a gente não faz muita distinção, né, de cor, status. Eu não fui criada tendo essa diferença também entre as pessoas. Eu sempre olhei com muita naturalidade para o outro.
E é sempre assim, carrega a bolsa da senhora na rua, minha mãe falava, se você vê alguém com alguma coisa pesada, pergunta se quer ajuda. Eu via cegos, eu falava que é uma carona. Era muito meu, assim. Eu acho que... E isso é incrível, porque a gente sabe que não é assim que funciona normalmente. E a gente, principalmente no curso de guia, pelo menos eu não lembro de ter tido nenhum treinamento para lidar com isso. Então, ou é seu, ou vem de você, ou você, como guia, não vai saber levar isso. Eu acho que, antes de mais nada, você tem que gostar, assim, muito. E tem que ter esse olhar, né, do outro, assim, e entender que, independente da limitação física, visual, mental, seja qual for, eu hoje vejo as pessoas com deficiência que a mente é uma máquina que não para, assim. Então, a pessoa pode ter toda uma limitação dentro da deficiência dela, que todos nós temos, né? Seja de usar óculos. Que a gente vai falar, acessibilidade abrange muito mais do que a gente imagina. Porque existe uma confusão achando que acessibilidade só tem a ver com uma pessoa que usa cadeira de rodas ou muleta, e não. Né? Não. Acessibilidade, a gente está discutindo basicamente todos os seres humanos, porque todo mundo tem um grau de dificuldade, seja ele qual for, né? Ultimamente eu tenho feito assim, ao longo dos anos, né? Já vão 7 anos aí de acessibilidade, o tempo voa. Hoje em dia eu falo para as pessoas, alguém usou o corrimão da escola? Aí as pessoas, claro, eu falei, corrimão é acessibilidade. Então, assim, em alguns supermercados tem rampa, né? As pessoas preferem pela rampa do que pelo elevador. Elevador é uma deficiência, a pessoa não usar o elevador é uma fobia, né? Aí prefere pela escada. Eu usei a rampa do supermercado, então é só acessibilidade. Então, assim, às vezes a gente não tem a noção, porque não olha aquilo ali, né, como uma utilidade pública, né, na verdade, e a gente teve uma tendência a puxar a acessibilidade só para pessoas com deficiência, mas não é, na verdade, todos nós usamos. Nas palestras são muito engraçadas, porque eu falo assim, alguém que usa óculos, aí todo mundo levanta a mão, eu! Aí eu falo, tudo deficiente. Eu sou deficiente, eu tenho que admitir. Estamos aqui, ó. Sou aqui. Somos duas. Eu engano bem. Até que eu sou fraquinha, eu sou uma deficiente fraca. Ainda consigo enxergar de longe. Mas existem várias coisas. Então, assim, isso, na verdade, existe hoje, a gente está expandindo a empresa para voluntariado, já tem, na verdade, voluntariado normalmente são estudantes de turismo. Eu estou capacitando alguns guias, porque eu compreendo que eu não vou conseguir fazer tudo sozinho em algum momento. É humanamente impossível. Mas são pessoas que têm assim, Lu, eu quero fazer, eu gosto. A gente tem um guia hoje que é amputado, né? Todo mundo conhece, a maioria. Sim. E ele falou, olha, eu prefiro fazer umas pessoas que caminham mais devagar, de repente a terceira idade. Super compreendo, maravilha. Então, eu já destino ele para um grupo mais de terceira idade. O outro gosta mais de cego. Eu adoro. Porque guia já fala, né? Aí já... Com a nossa amiga Priscila, que está aqui nos assistindo, inclusive. Hashtag nossa querida amiga. Ela tem a fala que eu acho que marca a gente. Assim, eu sou guia porque eu gosto de falar e gosto de falar sozinha. Sozinha, não me interrompa. Não me interrompa. Gente, eu acho maravilhosa. Quando eu aprendi isso, eu trouxe para a vida. Porque aí eu consegui me impor mais, às vezes, tem grupo que disputa, né? Então, assim, a gente tem que falar. Então, Priscila, você está sendo lembrada aqui por nós, nossa querida amiga. A sorte do que o microfone é dele, né? Não, ninguém pega meu microfone, isso é coisa sagrada. Só para cantar Garota de Ipanema, e olha lá, hein? E olha lá. Tá com caipirinha já. Exatamente, já tem que estar no final de tudo também, para senão pega outro microfone e não devolve mais. Mas é basicamente isso. Então, na verdade, assim, quando eu fui, né, em algum momento da minha vida, né, há 7 anos atrás, que por acaso coincidiu também com a Paralimpíada, que novamente nós estamos tendo aí, e está tendo uma atenção que eu estou assim, encantadésima, que eu falo, até que enfim, hoje passou futebol, não é? Olha, isso é uma evolução, gente. E eles dão show em todos os sentidos, e como demorou para ter respeito, para ter visibilidade, né? Que é uma questão que a gente fala o tempo todo de nós, guias, mas até que ponto a gente também é visível, os outros são visíveis, né? Então, assim, a questão da visibilidade, a questão do respeito,
E em cima disso tudo, eu quero te perguntar quais são os desafios hoje que a gente lida na cidade, por exemplo. A gente teve uma Olimpíada em 2016 que fez obra pra caramba nessa cidade, em tese, para tornar a cidade mais acessível. Sim. E a gente sabe que isso não fez tanto quanto deveria. Ou seja, esse legado, enfim, eu não posso falar palavrão aqui, né? Mas, assim, te perguntar um pouco como é que tem sido trabalhar a partir das Olimpíadas, se contribuiu, se não contribuiu, se você acha que as pessoas também tiveram menos medo de sair de casa, porque eu imagino que uma pessoa com dificuldade de acessibilidade deve ter medo de sair de casa também, para não se ferir, não se machucar, não sofrer preconceito. Então, se eles estão saindo mais, né? Também isso. Na verdade, assim, como eu vejo isso, tá? Isso assim, é uma coisa muito pessoal e de acordo com as pessoas com deficiência que eu convivo no meu dia a dia também. Porque também existe, não é só trabalhar, é conviver também para quebrar também tabu, meus próprios preconceitos, porque a gente tem nossa educação, todo mundo né? tem. É cultural, muitas coisas aí que a gente tem que quebrar. Quando você fala de um evento, você está falando de um evento que vai ter transporte, que ela é toda destinada para o cliente, né, o turista em si, que é aquele que, claro, está comprando aquele pacote para vir para esse evento em específico. Quando a gente começa a falar de residente, aí a visão já é outra, né, porque é a pessoa que vive no local. Então, assim, a gente hoje tem um problema, assim, se sai mais ou se sai menos, vai depender muito de onde ela mora. A Supervia, o trem da Supervia da Central, que é um local que é muito usado pelas pessoas para trabalhar no dia a dia, que as pessoas com deficiência também trabalham, né, também consomem. Sim. Também tem direito ao lazer e tudo mais, elas processam a Supervia por não conseguir, porque, assim, quando a gente fala de deficiência, Lu, a gente está falando de uma gama de deficiência, síndrome, transtorno mental, e, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. De tudo, né? De tudo. Inclusive, você sabe, eu moro muito perto do Instituto Benjamin Constant, então, por exemplo, eu caminho até a Urca sempre, e aqui é tudo acessível para pessoas com deficiência visual. Eu, inclusive, tenho vizinhos que são professores da UFRJ e frequentam o Instituto e vivem aqui na minha rua. Eu canso de encontrar com eles. Tem alguns que até eu passo falando ali, eu lembro de você é aquela guia. Mas você vê, é só o entorno, na verdade, porque se você perceber, a gente tem o sinal de trânsito lá em frente ao Instituto, é o único sonoro da cidade inteira. Que loucura. Estamos falando aí de 6 milhões né? A gente parou em 6 milhões, eu já nem sei mais quantos habitantes do Rio de Janeiro tem. Ai, gente, eu já nem sei mais. Nem sei, eu tenho que estudar de novo, gente. Ai, meu Deus. Muito tempo fora. E a gente está falando de 54 milhões de deficientes, que vai do sem dedinho até o tudo mental. Isso, 54 milhões. É incrível. É muita gente. Está falando de praticamente 1/4 da população brasileira. Exato. Então, assim, exatamente, a gente tem que ter um olhar cada vez mais, não só por isso, porque também a gente também, né? A gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Amanhã vai estar engessado, perninha engessada, quebra um braço, também isso tudo é mobilidade reduzida também, idade, tudo entra. Mas, assim, eu acredito que no quesito legado, algumas coisas tenham sido válidas, sim. No quesito o VLT, eu acho bacana, super bacana, a gente dá aquele, né, passa pela Avenida Rio Branco, e ele é bem legal. Houve uma tentativa no trem do Corcovado que não é perfeito, eu acho que se escuta muito pouco quem de fato tem deficiência, e que seriam as pessoas que deveriam ser ouvidas. Porque deveria ser feita uma pesquisa com elas, né? Para ver o que realmente é a demanda. Assim, assim, como é que eu me vejo, né, dentro disso tudo? Eu me vejo como uma porta-voz que levanta uma bandeira, que é o turismo acessível, nada mais além disso. O que eu puder ajudar e agregar, claro que eu estou junto. Mas quem não é meu local de fala, a partir do momento que eu não vivo a deficiência, né? Então, eu tenho que ter esse respeito. Existe uma frase dentro da deficiência, dentro da acessibilidade, que diz nada de nós sem nós. Então, eu não faço nada, nenhuma inspeção sequer de hotel ou de restaurante, sem que eu leve um cego, um surdo, que eu estou falando assim, de 3 deficiências, entendeu? Surdez, cegueira e mobilidade de cadeira de roda. Se olha muito para a cadeira de roda, para o cadeirante, porque, de fato, fisicamente, a cadeira ela ocupa um espaço físico.
E assim, as pessoas viajam muito, tipo, ninguém tem cardápio em braille, mas nem todo cego sabe ler braille, porque às vezes a pessoa ficou cega ontem. Então ela não foi não, e às vezes é alfabetizada. baixa visão, tem uma série de questões aí, né? O braille não é também simples, né? Não é para todo mundo. Tem certas acessibilidades que não são simples nem pra gente. Tipo assim, eu não uso aquele QR Code, eu acho um saco. Mas as pessoas acham que basta ter um QR Code que todo mundo vai acessar. Eu nunca baixei no meu celular. Eu baixei uma vez, eu achei chato e tirei. Então, assim, sabe? Tipo assim, o que de repente para você pode parecer, fantástico, será que realmente é? Será que de fato... Será que funciona, né? Exatamente. Respondendo o questionamento, Gustavo respondeu, nosso querido Gustavo. 6.300.000 habitantes. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Podia ser Gustavo Sá. Só podia ser. Olha, ele faz, inclusive, uma pergunta. No Bom Guardo, todos possuímos características diferentes. O turismo oferece condições de atender pessoas com necessidades especiais? Então, a Lu também já tinha perguntado isso, né? Porque a gente aqui, duas luzes junto, meu amor. Não, nós somos terríveis. Somos amigas, então ainda tem, né, esse quesito. Olha, Gustavo, respondendo a sua pergunta, existe uma coisa chamada adaptação. Eu acho que tudo é a boa vontade. Eu acho que a acessibilidade começa da gentileza. Eu acho que daí a gente já pode partir para qualquer outro caminho. Então, a gentileza, a primeira pergunta e única, mais importante da acessibilidade é se eu posso te ajudar. Seja para quem for, aliás, tá, gente? Para qualquer pessoa, né? Eu posso te ajudar porque, assim, você já está se colocando ali, a pessoa nunca te viu, de repente, e ela pode dizer, não preciso, porque ela pode ter autonomia total, né? Do corpo dela, da presença dela, do que ela quer, como ela pode falar, poxa, muito obrigada. Então, começa com a gentileza. Adaptação é uma coisa assim, eu vou contar algumas histórias, porque acaba sendo tudo exemplo, né? Claro, né? Mas assim, eu tive um evento de abertura de temporada de montanha, todo começo de inverno tem, ali na praça da Urca, da Praia Vermelha, e aí tinha um menino campeão de rapel com nanismo, né? Que a gente não fala mais anão, agora é pessoa com nanismo. E aí teve um momento lá em cima que tinham todas umas crianças, meu filho fazendo rapel, vieram cegos, vieram cadeirantes, vieram surdos, da comunidade surda. E aí esse menino tinha um local que a gente podia escrever uma mensagem e deixar para o Pão de Açúcar. Só que não era da altura do menininho. Então, assim, todas as crianças escreveram, menos ele. E eu senti que ele ficou triste, mas aí eu não entendi por quê. E eu falei para ele, tá tudo bem? Ele falou assim, tia, eu tô triste. Eu falei, por que você tá triste? Ele falou assim, porque eu não consegui escrever porque é muito alto para mim. Então, eu me ajoelhei, eu botei ele em cima da minha perna e falei, agora você vai alcançar. Então, assim, ele subiu na minha perna como escadinha e conseguiu fazer e ficou super feliz. Quer dizer, às vezes é uma coisa tão simples, né? Que você fala, poxa, só isso? Boto a perna para você aqui um momentinho, eu faço uma mãozinha, uma cadeirinha, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, é uma coisa que eu discuto muito sobre a questão do guiamento no geral, né? E aí trazendo para isso, assim, um bom guia, ele tem uma capacidade real de se adaptar, porque a gente está na rua, a gente está lidando com a diversidade, a gente está lidando com gente. Então, se a gente não souber se adaptar a isso, não tem como. Um bom guia, para mim, é inaceitável que um bom guia não dê a mão para as pessoas saírem de um ônibus. Ou peça para o ônibus abaixar, aqueles ônibus que conseguem fazer, né, abaixar. Isso é o mínimo, porque a gente, principalmente no Porto, que a gente lida com muito idoso, né? Eu acho que é o mínimo. Eu às vezes, falo até para o motorista, olha, eu vou na frente, porque a gente tem que, às vezes, realmente não pode ficar dando a mãozinha para um por um, mas assim, eu falo, motorista, aproveita que você vai ganhar caixinha, então dá a mãozinha ali fora, e falo para ele, mas se alguém não quiser te dar a mão, não leve isso para o pessoal, porque pode ser cultural, pode ser religioso. Então, pode ser várias questões. Mas você está se colocando ao dispor da pessoa, né? De uma mão, não é uma mão, né? Uma mão não é nada, é uma mãozinha ali que faz toda uma diferença às vezes. A Débora é ótima. Você é profissional, querida. Não, e ela bota aqui, no Porto é fundamental, porque a gente tem que lidar todo com aquele caminho, né? Todo quebrado que tem. Eu digo que eu sou a rainha dos velhinhos, né? Você vê um grupinho de velhinho inglês chegando, normalmente eu tô logo atrás. A gente faz aquele... Quem tem Facebook tem aqueles OVNIs, sabe? Me segura, eu não posso ver alguém que está correndo. É isso. Eu não posso ver um cego, gente. O cego deve me odiar, porque eu saio correndo atrás dele.
E como é que fazer tour para cego? Porque eu, por exemplo, nunca fiz. Nunca fiz. Engraçado, né? Eu tive meu ex-marido trabalhou durante anos com pessoas de baixa visão, mas eu nunca surgiu a oportunidade. Eu trabalhei com outros tipos de deficiência, mas nunca com essa. Como é que é fazer tour? Que você tem que descrever. Como assim? Como assim? Eu falo que a gente vende os nossos poderes de sentidos. Né? A gente vende o nosso sentido da fala, né? Para quem não fala, porque surdo, vou começar pelo surdo. O surdo, na verdade, ele fala. Se a família dele levar ele para um fonoaudiólogo, ele tem corda vocal. Mas se ele nasceu surdo, a tendência é que ele vá mais para o lado da língua de sinais, que não é universal, é local, de estado para estado, de país para país. E aí a minha grande dificuldade hoje na Reaccessible Tour, porque a gente não tem guia que tenha linguagem de sinais internacionais, então, por enquanto, a gente não faz uma promessa daquilo que a gente não pode entregar. Se não é padronizado, você não tem como. Não tem. Aí é uma questão de eu alinhar com a pessoa da comunidade surda e achar uma forma melhor de fazer esse serviço, eu e ela conversando, né? O cego, a gente tem visão de 0% nascido, adquirido, e vai de 0,5 até 13, né? Pessoas que a gente brinca na nossa época, eu não sei se hoje em dia todo mundo mimimi, mas o fundo de garrafa, né? E assim, que é a baixa visão. Então, assim, o que a gente vende é o nosso olhar, e que é fazendo a audiodescrição. A audiodescrição é uma forma técnica de você explicar o que você está vendo. Muito uso o exemplo do Pão de Açúcar, quando a gente está de frente ali para o helicóptero, que tem aquela visão enorme da Baía de Guanabara, e aí tem a esquerda, né, para Copacabana, todo mundo fica meio perdido ali, onde é Copacabana? Onde é, né, a Barra? Então, você tem toda uma forma técnica de explicar o Santos Dumont, os prédios, o mar, os barquinhos, e para que a pessoa possa fazer essa imaginação. Outro dia eu estava brincando, né? Alguém falou comigo sem foto, e aí a pessoa botou a foto dela, eu falei, nossa, eu achei que você era baixinha, loira, nada a ver, do tipo assim, a pessoa era alta, morena. Eu falei, você não se audiodescreveu para mim, eu não podia adivinhar, né? É isso aí. Então, a imagem é a forma técnica que a gente vai passando, vai guiando, a pessoa vai encostar na gente, seja pergunto qual a melhor forma de me segurar, pode ser no meu ombro, que ela vai sentindo o seu caminhar, se você sobe e desce. Eu falo o tempo todo, eu acho isso o máximo no guia, porque a gente fala muito, então já é natural da gente falar, né? Às vezes fala até além do que precisaria. A pessoa fala, nossa, essa mulher é uma matraca. Gente, ela não para de falar um minuto. É muito engraçado. Nas palestras que eu faço para as universidades federais, eu pergunto assim, quanto tempo de palestra? Eu falo assim, 40 minutos. Eu falo, não vai dar. Não vai dar. Não tem menor Uma hora e meia no mínimo. Ela falou, nossa, mas você fala, né? Eu falo, não, eu falo 8 horas em inglês. É diferente. Não é? Não é? Falo com o garçom, eu falo com o maître, eu falo com o táxi, eu falo com o motorista. E quando não tem ninguém, eu falo sozinha. Eu falo sozinha comigo mesma também. Realmente é muito mas louco tem, isso. Mas tem como fazer, tem como fazer. Santa Teresa, Parque das Ruínas não é acessível, tem muita escada. No caso de um cadeirante, eu acabo indo para um outro local que talvez tenha a mesma vista, talvez não, que tenha a mesma vista, para ele não perder aquele entorno ali. Eu falo para ele, você não vai perder em nada, só não vai subir. Mas vamos lá também, se quiser tirar foto lá embaixo na Parque das Ruínas. Assim, você tem que dar sempre opção para o cliente, é ele que vai te trazer a resposta, na verdade, né? Uma coisa é uma cliente falar, olha, eu sou do Sul, estou com a minha família e quero ir amanhã no Cristo. Aí você pega e fala, tá bom, o ingresso é tanto, vamos embora. Outra coisa é uma pessoa com acessibilidade, né, com essa necessidade, e aí eu vou ter que fazer mais um raio-x em cima dela, cadeira, tamanho, peso, idade. Aí já começa a ser uma coisa um pouco mais prolongadinha. Não, porque tem toda uma exigência na questão do transporte, na questão de que caminho levar, que rota levar, o que fazer, que parada. Tudo isso é diferente. Tempo também, né? Porque dependendo da deficiência do cadeirante, ele não pode ficar muito tempo sentado. Tem que ter algum momento que ele tem que esticar o corpo. Então, a gente tem tetraplégico, que normalmente qualquer deficiência motora do pescoço para baixo, não precisa ser total, pode ser parcial.
mas pode ser paraplégico, é só as pernas, né? Aí é legal quando a gente abre a nossa cabeça, assim, a gente expande, que a gente se dá a oportunidade de ouvir o outro, né? Do tipo, aquela pergunta, mas eles transam? Transam. Aí, tipo assim, gente, vai no banheiro, faz tudo. É gente como a gente. É gente como a gente, mas se você não perguntar, você não, assim, com todo, né, claro, respeito, você não vai saber. E aí... Eu adorei aqui, ó, o comentário da Maria de Fátima é ótimo. Informação muito importante. Deficiente visual que segura na gente. E nunca nós que devemos segurar ele, para ele não se confundir. Existe isso tudo, gente, na vida. Eu acho que tudo na vida da gente é a prática, né? Por isso que eu falo muito da convivência. Eu tenho amigos que são deficientes visuais que eu erro, acerto, a gente vai junto, eu hospedo aqui em casa, é mó barato. E assim, eu percebo hoje, quando eu fui levar um amigo, né, que ele é professor de música do Instituto Benjamin Constant, a gente é muito próximo, e ele estava na loja do meu irmão, que tem uma loja de computadores no Leme, e meu irmão esticou a mão para dar o prazer para ele, né? Aí eu fiquei para o meu irmão e falei, realmente, casa como é que é? Espeto de casa pau. De ferreiro, espeto de pau. Aí eu falei, meu irmão, vai ficar com a mão coisas. estendida 10 horas, porque ele não está vendo que você está estendendo a mão para você. Então você tem que pegar a mão da pessoa e fazer. Aí ele, né, claro, você está falando muito prazer, ele mais ou menos já conectou a palavra com um gesto. Pegar uma água, a pessoa fala, a Coca-Cola está aí. Não, às vezes o garçom bota uma Coca-Cola em frente à pessoa, mas ela... E aí? Aí ele fala, gente, minha Coca-Cola não chega. Eu falo, não, ela já está na sua frente. Então, tem uns detalhes, cortar a comida do cego, da pessoa com deficiência visual. Se meu amigo me vê falando cego, me mata. Mas, assim, da pessoa... não pode... Qual é o correto? Deficiente visual. Deficiente visual. A gente, na verdade, então não pode falar não pode falar cego. Não pode falar não pode falar cego, a não ser que você tenha intimidade, né? Não pode falar... O pessoal da comunidade surda não curte ser chamado de deficiente auditivo, eles gostam de falar que é uma barreira linguística, porque, na verdade, somos nós que temos a deficiência de não falar a linguagem dos sinais. Arrasou, nunca na vida imaginar isso. E superação é uma palavra... superação é uma palavra que eles detestam, porque, na verdade, ninguém ali está superando, é uma necessidade. Eu ando muito irritada com a palavra superação e se reinventar, vou te dizer do fundo do coração. É meio que, eu sou obrigada a ser, né? Não tem muita obrigação. Tem que ser, então, assim, você tem que exigir, eles têm que ser sempre... sempre acima. Não, vixe, cara, cada um... tipo herói, né? Não tem herói, sabe? Amanhã eu tô de moto, perco a minha perna, eu não sou heroína de nada. Eu vou ter que fazer a reabilitação, vou ter que ir para fisioterapia, eu vou ter que reaprender a andar, né? Eu vou ter que reaprender a usar aquela prótese, muleta, cadeira de roda, seja qual for o problema que vai ter, né? Limitação. Mas essa da barreira linguística, eu estou surpresa, porque eu acho que isso deve ser de uns tempos para cá, porque quando eu era garota, minha mãe deu aula de teatro lá no INES. Boa. E eu ia nas aulas, brincava com o pessoal, fazia aula junto, tudo junto. E assim, não tinha disso, a gente falava, é o surdo. Aí todo mundo sacaneava, né? Eles se sacaneavam, né? Aí quando eles queriam me sacanear porque eu não sabia... Eu acho que isso é legal. Aí, isso exatamente, foi o que você passou. Porque, tipo assim, na verdade, você falar o surdo ou não, mas é porque você já estava inserida ali no grupo, né? Porque se eu falar isso para uma pessoa que eu não estou inserida no grupo dela, talvez ela não vai gostar muito. Né? E, tipo, eu falo muito também, Lu, assim, que, na verdade, hoje eu agradeço as pessoas por me incluírem no grupo delas, porque, na verdade, são elas que me deixam entrar no mundo delas, né? Então, na verdade, a grande inclusão está sendo de me receber, né? Porque a gente já está fazendo um favor, não tem favor. Na verdade, todo mundo gosta de fazer parte de um grupo, todo mundo gosta de poder participar daquilo que elas acham que são capazes, exatamente, a ser acolhido, exatamente. Até a Emily faz um comentário bem interessante. Meu maior receio maior é o capacitismo. É tão enraizado na sociedade que naturalizamos e não damos conta do receio de falar e magoar. Verdade. É verdade, Emily, porque, na verdade, isso tudo a gente aprende e tem que estar sempre atento, né?
foi o que eu disse, eu também tenho meus momentos de erro e acertos. A gente tem que estar aberto a ser corrigido, sem magoar, sem nada, faz parte. Capacitismo a gente chama de barreira atitudinal também. Então, existe uma barreira, uma historinha também, outra historinha. A gente tinha um subprefeito, dentro da comissão de turismo na prefeitura, que ele é cadeirante. Então, ele conta na palestra dele uma história que ele estava fazendo 40 anos de casado e fez uma reserva tipo um satiricon da vida, né? Um restaurante maravilhoso, 5 estrelas. E quando ele chegou, tinha toda a acessibilidade, ele escolheu a mesa, violino, flores para a esposa dele. Só que quando ele chegou, o maître bateu na cabeça dele e falou assim: neném vai comer hoje? O quê? Oi? Aí ele falou: oi? Tô chocada. Sério? Como assim neném vai comer hoje? O meu problema é na perna, não é na mente, sabe? Mesmo que fosse mental, isso não te dá o forma direito de falar fazer com alguém. Que isso? E ele estava pagando, ele estava celebrando o casamento de 40 anos dele com a esposa. Meu Deus! Político, enfim, dentro do que ele se propõe a fazer de trabalho lá, mas muito, muito chocante mesmo. É chocante, porque... as pessoas não sabem como assim? lidar. Oi, tudo bem? Vamos começar de novo. Eu vou entrar de novo no restaurante. Vamos começar tudo de novo. Vou te dar uma segunda chance. Então, esse é o capacitismo. É você achar que a pessoa não é capaz, foi o que eu falei no início, sem se dar a oportunidade de conhecer a pessoa. Eu fiz um passeio, é super legal, porque a gente já fez passeios aqui bacanas, assim, porque como a inclusão, ela já fala por si só a palavra, ela é incluir, né? Então, assim, eu tenho esse olhar muito de inclusão, assim, meu filho não tem deficiência, mas tem um menino que é cadeirante e todo mundo está brincando de pique-esconde. Eu chamo o menino cadeirante. Ele vai bater? Não. Ele vai se esconder? Não. Mas ele tá no meio participando? Sim. Olha que legal. Isso. Isso. Participar, né? Participar. Está inserido, sabe? Porque, assim, eu deixar ele encostadinho ali e todo mundo se divertindo, não. Por quê? Ele tem que ficar parado. Ele tem energia. Aí o menininho até nem quis. Falando em energia, vou trazer até um comentário muito bonito que o André coloca aqui, um viva para Terezinha Gonçalves, que nos deixou ontem. Por vezes eu olhava para ela e sentia vergonha de mim. Ela, com uma senha de viver, se virava, dava nó em pingo d'água, apesar de sua deficiência. E porque ser guia de Jeep Tour, subir e descer daquele Jeep com a mão amputada, eu vou te dizer, isso não é para qualquer um. Viva a vida, Terezinha. Incrível, incrível. Quando ela ficou sabendo do meu projeto, a gente se encontrou exatamente dentro do Jeep Tour, eu olhar, né? Às vezes eu sentia que ela escondia o braço, porque ela sabia, né? Do como as pessoas olham para o outro. Como é que elas reagem, né? E tem esse preconceito. Eu tenho uma pessoa que eu não vou falar o nome, porque de repente alguém não percebeu, mas a gente também dentro da Jeep Tour tem um guia que tem baixa visão. Então ele não fala para ninguém que tem baixa visão, com medo que não chame ele para trabalhar. Então, assim, uma coisa é a fala e o conhecimento, outra coisa é a visão. E, tipo, uma vez que você conhece aquele ambiente, né, eu acho que na Floresta da Tijuca aliás, qualquer atrativo hoje em dia, de olho fechado. A gente já sabe que vai ver na frente, né, o que vai ter o encontro, né? E isso é a mesma coisa para as pessoas que têm deficiência visual. E aí é interessante você trazer isso. A gente tem caso da Terezinha, a gente tem caso desse guia, e eu imagino que devam existir outros guias, né? Que devam ter outras questões. Né? E como isso não é discutido, não é tratado, né? E como a gente tem que ser inclusivo nisso. Porque desde o início desse projeto Se Liga no Guia, eu bati na tecla de que a gente tinha que trazer isso, trazer inclusão em todos os sentidos. Por isso que eu briguei para trazer o pessoal do LGBTQIA+, queria falar disso, porque, cara, não dá para falar de turismo, não dá para falar da visibilidade do guia se a gente não fala da visibilidade de todos. Todos. Né? E aí essa questão... Né? E o turismo, ele engloba, gente, tudo. O mundo inteiro e tudo. Ele não tem o lazer, que é o que a gente vende, não tem como eu olhar, isso eu falo muito até com alguns guias, eu falo, gente, se ele é evangélico, se ele é macumbeiro,
ter nem aí. Eu tenho que falar do Cristo, tenho que falar da montanha do Pão de Açúcar, eu tenho que falar de outras coisas. Isso não me interessa. Naquele momento que você é neutro em qualquer coisa que seja, porque assim, isso não é sobre você. Ele não está comprando a sua história, ele está comprando o seu produto, e é o produto que ele sonhou em ter. E você só está realizando. Então, assim, não é sobre a Luciana Bonguardo, sabe? É sobre o carro que a Luciana tem, a audiodescrição que a Luciana vai oferecer, é sobre ela escrever o que ela não souber falar em Libras, trazer uma solução, né? Que a gente faz isso já no dia a dia, a gente traz solução o tempo inteiro. Somos solucionadores de problemas, né? Somos. O tempo todo. E dos outros é ótimo, que é tudo mais fácil. Você falou muito legal esse realizar sonhos. Eu me lembro quando eu fiz o curso de guia lá atrás, foi uma das primeiras aulas que eu tive com Marcos Neves, do CIET, grande mestre, inclusive, aprendi muito com ele, e que ele dizia, você tem que entender que para ser guia, você é um realizador de sonhos. Tem o turista que tem grana, tem o turista que juntou a vida inteira para aquilo, a sua responsabilidade é com ele. E Exato. isso ficou marcado em mim profundamente, porque às vezes, assim, claro, tem dias que você não está afim, tem dias que você está de mau humor, tem dias que você brigou com o marido, que não sei o quê, mas quando você está com o cliente, cara, você tem que Ele estar não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso, não tem a ver, o seu problema é seu, se vira, né? Então, assim como você não tem nada a ver com ele também, porque, na verdade... Também, nas maluquices dele, porque tem maluco para tudo, né? Deixa eu trazer uma pergunta aqui da nossa querida Emily. Luciana, qual é a visão que você tem sobre a recepção aos PCDs nos atrativos do Rio? Os funcionários demonstram bom atendimento, treinamento e empatia? O que você vem sentindo? Boa pergunta, adorei. Sobre a recepção aos PCDs, no Rio de Janeiro, eu vou falar do Rio porque a gente é carioca, o carioca em si ele já é gente boa, né? Então, assim, tem essa coisa bacana da gente. Agora, quanto aos funcionários, vamos lá. Primeiro, funcionário... Os funcionários demonstram bom atendimento, treinamento e empatia? Eu acho que, na verdade, empatia até pode existir, porque vai depender da pessoa que está ali de frente, né? Porque vem muito da natureza da pessoa. Mas atendimento e treinamento precisa de muita capacitação ainda. E isso é muito legal, tem sido, porque eu tenho feito muita inspeção, eu vou ao vivo, né? Como eu te falei, eu vou ao vivo fazer essas inspeções, né? E aí eu levo, né? Então, as pessoas com deficiência comigo. E as pessoas que me ouvem, que são, né, da parte comercial dos hotéis, dos restaurantes e tudo, que estão ali comigo, né, me atendendo, me recepcionando, elas ficam assim, gente, a gente não sabe nada. Eu falo, vocês não sabem nada. E uma palestra, talvez, até um bate-papo como esse que a gente está tendo aqui, já seria tão esclarecedor, né, se a gente poder fazer uma coisa de 3 em 3 meses, porque funcionário tem muita rotatividade, então você precisaria manter uma constância de uns 3 em 3 meses. Fica a dica e a ideia. Que tal se a gente bolar? Olha isso, a pessoa vai ter uma ideia ao vivo. Igual a Bia, não para. Então, vamos fazer uma capacitação para os guias? Vamos. Né? A gente faz uma parceria aí com a Guia, com a Rio Accessible Tour e com nossa amada Luciana. A gente fazer um cursinho de capacitação, pode ser online, para você ter um bate-papo com quem realmente está a fim de aprender. Porque isso é uma coisa que a gente vai voltar a trabalhar, gente. Pode ser que agora ainda tenha gente que não está trabalhando, gente que já está começando, mas a gente vai voltar. E a gente tem que voltar melhor. Né? A discussão que a gente estava tendo aqui no backstage. Ou você volta melhor, ou você nem vai conseguir voltar. Então, assim, é isso. A gente está num momento de se reinventar. A palavra na hora da gente que você ou não. Ou se simplesmente aprender com tudo que a gente viveu aqui nesse último ano e meio, né? Então, vamos fazer isso? O que você acha, Lu? O que você acha? Eu acho que está na hora da gente sair um pouco do que a gente, trivial, que a gente já conhece. Está na hora da gente realmente trazer uma diversidade no nosso trabalho. Coletividade acima de tudo. Eu acho que a gente tem que estar sempre unido, independente de político, no política que tem ou gostar ou não gostar. Eu acho que todo mundo tem o mesmo interesse. É que nem a política do Brasil, que eu acho que não é nem esquerda nem direita, eu acho que deveria ser central. Eu acho que todo mundo deveria ver a coisa. Isso tem que ser projeto de Estado. Tem que ser como acessibilidade. Acessibilidade não é para mim, não é para você, é para todo mundo. Então, isso não vai funcionar só para um ou outro, para todos, né? É isso. E aí eu queria trazer, inclusive, a história que está rolando agora. Eu vou dizer que eu não sei muito sobre o assunto, mas é a história de tirar
as crianças, que existe hoje o sistema de educação inclusivo, e de tirar e criar escolas especiais para elas. Né? Como eu te falei, meu ex-marido ele trabalhou com inclusão durante anos. Eu convivi com crianças autistas, com crianças com baixa visão, surdas, Foi no mudas, Instituto, problemas. né? E ele dava aula em colégios inclusivos que existiam aqui em Botafogo, que depois acabou que fecharam. Então, eu convivi a vida inteira com alunos, com tudo e tal. E aí, agora veio essa nova proposta do governo. Não entro no mérito se é direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, isso não me importa. Mas se isso é bom para os PCDs, se isso é bom, você separar eles no colégio, se é bom estar junto, incluído, porque você, por exemplo, falou, não, eu trouxe o cara para, mesmo sabendo que ele não é grupo de brincar, pique-pega, ele estava junto. Será que não é bom estar junto? Assim, na escola do meu filho, que é uma coisa que eu vejo raramente aqui, eu também sou de Botafogo, você sabe, Vizinha, vizinha. Opa, vizinha. Mas o meu filho tem aula de Libras, o meu filho tem 2 autistas na sala dele, tem uma menina que está cadeirante no momento, porque ela teve uma operação nos ossos da perna. Então, a diretora mudou toda a turma dela para o primeiro andar, para poder ter acessibilidade. Isso também é uma visão da diretora, olha só. A diretora é fluente em Libras. Porque tem que estar afim de fazer, né? Por que a diretora se formou em Libras? Porque ela tem uma menina que os 2 pais são surdos. A mãe e o pai da menina são surdos. A menina é ouvinte, a gente fala ouvinte, vidente, né? Mas ela, para poder atender os pais nas reuniões de pai, ela falou, preciso aprender Libras para me comunicar com os pais da minha aluna. Que mulher incrível. Muito legal. Então, isso que eu te falo, é muito da pessoa também, aquilo tudo, né? A gente, na verdade, só se informa muito daquilo que nos interessa, né? Então, assim, é normal. Eu falo para as pessoas, eu sou mal informada, mas quando eu me informo demais, porque quando me interessa, eu corro atrás. A gente é meio compulsiva, né? Assim, eu sou super. Se falar o nome de uma doença, eu estou no Google falando o que é mesmo isso. Eu estou quase enfermeira. Quase me formando em enfermagem. Mentira, nem chego perto. Mas, assim, imagina, mas isso é uma coisa, Lu. Eu tenho muitos grupos, principalmente no Facebook, que é mais acessível, principalmente para os deficientes visuais, e talvez por isso eu não use tanto o Instagram. Uma coisa a ser discutida muito com a galera de dentro da educação inclusiva, que não é a minha área, mas eu ouço. Eu também estou inserida dentro de grupos de mães com filho com autismo, com síndrome de Down. A gente chama de doenças raras, tá? Aquelas que não são muito comuns, né? Que a síndrome de Down e o autismo tem sido um grande número. O que não é em grande número se torna raro, né? E são muitas, assim, eu não conseguiria nem explicar uma por uma. Mas eu, no meu olhar, tá? Eu gosto de deixar bem claro que isso é o meu olhar. Claro. Existem crianças que vão se adaptar à turma, e vai ser um grande aprendizado para a turma estar convivendo com ela, não tenho a menor dúvida disso. O amigo do meu filho dormiu aqui, ele tem autismo, e ele foi o que menos me deu trabalho. Os meninos mimados eram mais chatos. O autista, fofo, jogou detetive bandido aqui, não piscava, não fazia nada, mas estava, como eu te disse, inserido. A mãe chorou, falou, é a primeira vez que meu filho dorme fora. Eu falei, poxa, por mim ele pode dormir aqui quantas vezes ele quiser, a gente vai à praia junto, leva ele para as cachoeiras, nas trilhas. Às vezes ele não quer ir, tudo bem, não quer ir, não vai. Aí a gente não força. Mas quando a gente está falando de uma deficiência um pouco mais severa, que aí a gente está falando... realmente exigem cuidados... Aí eu acho, no meu achismo, que de repente essa criança precisa de uma atenção maior. E eu acho que, de repente, eu vi depois o vídeo, né? Foi todo mundo me mandando o vídeo do ministro da Educação. Eu acho que ele foi infeliz. Ele foi infeliz no comentário, mas eu não achei que ele teve o intuito de preconceito. Eu achei, assim, no meu ver, que estou inserida dentro da acessibilidade há tantos anos, eu entendi ele, porque existem crianças que aquilo ali vai ser ótimo, mas existem outras que elas precisam de um olhar muito mais atentivo para elas, até de umas atividades muito mais diferenciadas do que aquilo que está dentro da sala de aula. O que não quer dizer que elas não possam fazer parte... Ela pode estar, de repente, na mesma escola, numa sala de especiais, vamos dizer, né, dependendo do grau dela de deficiência, mas num passeio de escola ela vir junto, numa viagem, e ela vem junto, aí ela junta, né? Eu acho que a gente não precisa... Eu vou te falar assim, eu li sobre isso e fiquei pensando sobre isso, porque, assim, gente, que difícil, né? Porque existem
tipos de deficiências diferentes e situações diferentes. Você falou de autismo, eu tive uma experiência muito interessante com autismo. Eu te falei, meu ex-marido, ele dava aula num colégio aqui em Botafogo, e todo dia eu ia trabalhar, na época eu trabalhava no Favela Tour, e eu passava por ele indo para o colégio. Todo dia. E aí eu fui nas festas do colégio, eu sempre ia, participava das gincanas, e era assim, a esposa do professor. Depois de 2 anos, uma vez no meio da rua, ele parou na minha frente, olhou para mim, nos meus olhos, e falou, você é a esposa do professor. E seguiu em frente. Eu falei, gente, ele se conectou comigo. Não, e ele te viu, ele me viu. Ele então, assim, eu fiquei muito impressionada, porque ele não se conectava. Você via que ele tinha alguma coisa, enfim. Eu não sei também o grau dele, mas eu fiquei muito emocionada. Isso me marcou muito, porque a gente se conecta. Você que marcou. Não. E a gente se conecta das mais variadas maneiras, né? E turismo é conexão. Total. E incluir esses deficientes, seja qual for a deficiência, é a inclusão. E aí eu te trago para um tema muito polêmico, que é a questão mental, né? Que a gente estava falando antes de entrar aqui ao vivo, e como isso vai nos afetar, porque essa pandemia mexeu muito com a gente. Mexeu, está mexendo. Está mexendo, estamos deficientes emocionais, né? Como fazer um tour. Já ouvi falar de relatos de colegas que estão há dias sem sair da cama. Né? Tem colegas depressivos, tem alguns que até já tentaram se matar, tem outros que conseguiram dar a volta por cima e estão fazendo outra coisa. Então, assim, a gente escuta um pouco de tudo. E isso é uma deficiência também para nós profissionais e para toda a população que está aí. Eu estava discutindo com a Maria Martins outro dia sobre turismo, né? Como é que a gente vai fazer esses grandes grupos? Na hora que liberar, eu me lembro que a gente tinha que correr para um lado e para o outro, que a gente tinha 10 passageiros, sobe passageiro, entra no trem, tira do trem. Gente, a gente está 1 ano e meio parado. A gente não consegue fazer tudo mais tão rápido. A gente não consegue mais olhar ao redor, né? A gente não tem mais essa atenção. E aí, o que a gente faz, Lu? São duas coisas distintas aí. Vamos começar pelo mental. Eu acho que eu aprendi muito nesses últimos meses. Eu vou até te falar o que a gente conversou nos bastidores para todo mundo ficar sabendo. Somos humanas. Eu sempre fui muito exigida assim, na minha família, né? Meu pai era estrangeiro, egípcio, italiano, então vem de uma cultura também muito exigente. E eu sempre fui muito exigida de fazer o certo, o correto, né? Também, de repente, está isso ligado à acessibilidade do meu ser aí. Então, e eu acabei percebendo que eu me exijo muito, e a gente se exige muito, tá aí, e que nós somos por emoção, porque nós temos muitas emoções rolando nesse momento dentro da gente, principalmente, e que a gente tem que cuidar dessas emoções para que elas sejam mais equilibradas, né? Para que a gente não caia nessa depressão que leva ao suicídio, que leva à tristeza, que leva ao sofrimento. E muito bacana, assim, poder estar, de repente, né, tudo tem o seu dia, sua hora e momento de acontecer. A gente está aqui hoje, porque talvez se fosse 5 meses atrás eu não estaria dizendo isso, mas foi o que eu exatamente te falei. Eu vim, como muitos, né, de nós, de 15 de março, tirando o pessoal de dentro do navio, jogando para dentro de um galhão sem voo, e eu entrei em estado de alfa. E eu acho que a maioria entrou, do tipo, oi... Eu comecei a tomar conta da vida da lagartixa em Cabo Frio. Tipo, eu acho que ela está grávida. E aí, nesse momento, passam-se 2, 3 meses, você começa a fazer maratona no Netflix, aí você fica buscando coisas paliativas para te distrair, para você, né, ter o tempo passando. E não tem trabalho, você não tem uma perspectiva de volta, e aí tem uma delta, e é um negócio que vai e volta, e a gente falecendo perto de você, independente de ser familiar, muito próximo ou não, e a televisão, e no noticiário, e só se fala de política e pandemia o tempo inteiro também. A interação, que nós somos seres interativos, isso deu uma quebrada, nosso churrasco, nosso pagode, nosso, né, aquela coisa que a gente tem de se encontrar, né, estar o tempo todo, blá, 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 falando muito, principalmente, né, para quem
é muito tagarela, como a maioria de nós. Gente, nós somos guias, a gente lida com gente, a gente está na rua o tempo todo. E de E a repente gente a gente tem que ficar trancado dentro de casa. E não é qualquer papo, é um papo inteligente, é um papo que flui, é um papo que evolui, é um papo que vai, começa no Z e acaba no Y, zebra, a gente está, né, trocando, porque a vida é uma troca, isso é muito legal. E aí eu vou falar de mim, né? Eu me peguei num momento que eu sou uma pessoa altamente autoastral, sou altamente, né, informal, sou muito séria no que eu faço, você sabe disso, a gente já trabalhou várias vezes junto, mas assim, mas eu tenho esse jeitão, né? Tem gente que fala que eu sou brava, não sei o quê, mas não é, porque a gente exige que seja uma coisa com excelência. E aí eu me peguei também, chorando, me perguntando, pô, a vida tá sem graça, o colorido, né, sumiu, a coisa começa a ficar mais, sei lá, cinza. E eu tive amigos, eu tenho grandes amigos, porque são pessoas fantásticas, assim, que a gente tem que se apoiar mesmo e não ter vergonha de dizer, olha, eu tô mal e eu preciso de ajuda. E é a hora que a gente tem que buscar uma ajuda. E aí não é só uma ajuda de amigo, é uma ajuda médica mesmo, sabe? Eu fui para o SUS buscando encaminhamento para a área de psiquiatria do UFRJ atrás do Pinel, aí perto de você. E acabou que eu acabei sendo tratado por ali mesmo no SUS, no polo aqui do Santa Marta, eu moro no pé do Santa Marta. E no dia que o psiquiatra me atendeu, eu olhei para ele e falei assim, olha, eu nem queria estar aqui, porque assim, para falar da minha vida para alguém que eu nunca vi na minha vida, ai, que saco, não gosto de falar da minha vida para qualquer um. Apesar de a gente falar muito, a gente não fala exatamente, né? A gente não se expõe. Não se expõe. Mas eu falei para ele, mas eu preciso de ajuda. Eu não vim buscar remédio, eu vim buscar compreensão do que eu estou sentindo, dessa angústia, né? E ele falou assim, olha, você está uma panela de pressão, você não tem trabalho, você não tem certeza de nada, você é uma pessoa altamente comunicativa e movimentada. Esse movimento não está acontecendo. Criança dentro de casa estudando, colégio que não volta, né? No meu caso, que tenho filho. Ele falou, você precisa tomar alguma coisa para te estabilizar, porque assim, um remédio não te transforma, é só você que se estabiliza, se organiza para manter caminhando. E as questões elas não vão deixar de existir. E isso é uma questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui, todos nós estamos deficientes. Sim, todos e a gente precisa estamos deficientes de trabalho, de dinheiro, tudo. De atenção, de carinho, de disposição, e temos medo, né? Porque uma hora isso vai acabar e uma hora a gente vai ter que voltar a trabalhar. Não, e quando a gente voltar, acabou, gente, porque a gente vai ficar louco, porque louco já é de outra coisa. do excesso de trabalho, né? Porque Deus queira! Vai, com certeza. As pessoas estão doidas para sair, todo mundo precisa respirar puro. Eu estou indo jogar queimado no aterro, recordar é viver. Então tem um grupo jogando queimado, o convite para vocês, sábado, 10 da manhã, fala comigo. Então, assim, vamos jogar queimado, né? Vamos levar a criançada. Quer sentar, não quer jogar, mas pelo menos tem aquele ar, né? Aquele aberto, né? Se duas pessoas se darem chances de se conhecer, talvez não se dessem, né? Se diz tanta gente estranha estar ali se conhecendo numa coisa tão simples. Mas eu acho importante a gente ter alguém que dê a mão para a gente. A gente precisa de... Existe uma coisa na acessibilidade que eu adoro, essa palavra que se chama rede de apoio. Sim. Rede de apoio é muito importante, mas para isso a gente tem que ter humildade e também consciência de que nós também podemos ser fracos em algum momento e que a gente precisa de ajuda. E é muito legal quando você vê, eu tenho uma pessoa dentro do turismo que ela estava muito mal e outras 2 guias levaram ela para uma clínica, ela está super bem agora. Então é isso, não ter vergonha de dizer, olha, eu tô mal, porque a gente tem muito orgulho, a gente é orgulhoso, também tem essa. Não, e aquela coisa da gente sempre tá bem, tá tudo bem, tudo lindo. Não tá, galera, é difícil. E realmente, a deficiência, ela vai muito além, né? Muito além. E foi o que eu te falei, ninguém tá livre, né? Quando que eu ia imaginar que eu, tipo assim, ia buscar ajuda, sabe? Tipo assim, eu que ajudo tanta gente... Eu mesmo agora, e isso é até legal que traz uma ideia muito bacana, porque nesse meio tempo existem os pintores de boca e pé, né? Que tem a mobilidade reduzida. Quando eu conversei com um deles, que é um grande amigo meu, Jeff Maia, eu falei para ele, eu não estou bem.
E ele é cadeirante, ele tem um carro adaptado, ele dirige o carro dele, tudo, ele é genial, adoro ele. A gente se conheceu durante uma feira de tecnologia assistiva, que eu tenho stands, a gente leva as vans adaptadas. Ele falou, Lu, eu estou indo para Búzios, porque a gente vai fazer um final de semana de arte em Búzios, dia 24, 25, 26 agora de setembro. Ele falou, eu vou te levar para você se distrair. Quer dizer, olha que legal, não sou eu que vou levar ele, é ele quem vai me levar. Sabe? Ele teve o olhar de carinho de falar assim, você está precisando sair de casa. Eu falei, ai, cara, eu vou mesmo, vou ficar lá contigo, a gente fica lá, vou vender seus quadros, fiquei dando uma zoada nele. E essa coisa zoada também, de trazer a leveza para coisa muito bacana. Eu sempre falo, eu sou uma grande defensora, eu faço terapia há muitos anos, e a terapia mudou a minha vida. Se eu hoje consigo estar aqui, se eu conseguir por enquanto, sobreviver a essa pandemia e estar nesse programa, estar na Liguia e continuar a trabalhar como guia, eu devo tudo à minha terapeuta, eu falo isso sempre. E é isso, a gente aprender a lidar com o outro e se estruturar. E aí, isso tudo engloba, né? Porque isso tudo também é deficiência. A gente é treinado como guia o tempo todo ser duro, ser rígido, fazer. E a gente é humano, a gente está saindo, a gente vai sair de uma pandemia em breve, e que a gente tem que lidar com essas questões. Então, eu te digo, bom, deixa o convite, antes de mais nada, para que a gente faça a capacitação. Não pense você que eu vou esquecer. O André Andion, que é terrível, ele já está maquinando na cabeça dele de fazer um projeto para a gente fazer um edital para poder fazer um curso de capacitação para os guias com você. Então, o André é um grande incentivador do meu trabalho. Não, o André pode é falar máquina. também. Ó, tem uma pessoa dentro do Museu da República, quem não sabe, o André trabalha lá dentro, né? Vou contar logo, André, acabou, já contei. Já. E aí, uma das grandes responsáveis pela parte lá de exibição é a Bebel, que é cadeirante e nanismo. Ela é uma fofa. Olha. Ai, que ótimo. O André que me fez o favor de me apresentar, e eu tenho não muitas trocas com ela, mas todo aniversário dela a gente se fala, ela é muito carinhosa. Outro dia estava com as amigas bebendo uns vinhos, aí... Viu, pessoas também bebem vinhos. Inclusive, a gente tinha que marcar um vinho, né? Enfim, gente, vamos voltar ao programa. Então, fica o convite, a gente vai bolar uma história aí. Eu queria te agradecer muito por tudo que você dividiu com a gente. Obrigada. Eu tenho certeza que você tem muito mais para dividir. E eu queria que você te convidar para deixar umas últimas palavras, o que você quer deixar aí de recado para a gente. E é claro que você vai voltar, né, em breve. Então pode chamar, parte 2. A sensibilidade é tão vasta que a gente poderia passar horas falando sobre. Você vê, a gente entrou em mental, físico, né, em tantas coisas. Eu tô aqui, eu super acessível, quem quiser falar comigo. Aliás, quem não tem meu telefone não tem porque eu não quero, porque está em todos os canais do mundo. É isso mesmo. Então, eu ia propor, se a gente está em cima disso, a gente vai fazer essa capacitação para os guias, que eu acho fundamental. Essa capacitação, até adianto, que teriam 2 fases, uma teórica, no momento... presencial. Porque teórico dá até para fazer por assim, né? No Zoom, essas coisas, StreamYard, essas coisas, mas a gente já está até, de repente, a gente pode até juntar aí. A gente já está falando numa prática, porque, na verdade, para mim, não existe a gente falar de acessibilidade sem trazer realmente pessoas com deficiência para dentro do curso. Até para ter essa vivência, porque não adianta quando já for outra parada. Perguntar, guiar, empurrar a cadeira, se for preciso, carregar, fazer o que for, né, tiver que fazer dentro do que acontece. A gente já... Tem várias atividades. Eu estava falando para você da inclusão, que tipo, eu faço tour, né, através da Rio Accessible Tour, mas a gente sabe que isso tem um custo. Então, assim, pessoas que são de outro nível, de outro padrão financeiro, eu crio os tours, que foi uma ideia que eu, claro, trabalhei muito, depois que eu fiz uma parceria com a Gabriela Palma, e eu achei super bacana. E eu fiz muito de leve também, porque me pediram, um colaborativo. A gente fez o Parque Laje Tátil, a gente fez Museu da República, não Museu da República, não, Museu Histórico Nacional Tátil, fiz Paquetá de bicicleta com os cegos, foi muito legal. E assim, isso tudo tem um custo menor, por quê? Exatamente para não excluir, né? Porque senão fica aquela coisa, mas eu não tenho dinheiro, aí você está me excluindo. Eu falo, não, então vamos. Então, é uma questão da pessoa realmente chegar e também trazer a ideia, e a gente desenvolve, né?
Faz, porque se depender de mim, bora, loucura. Bora, tipo isso. Você é terrível. Você não, bora. É assim. Tudo pode. Não, nem tudo, pior é que não. Quase tudo. Quase tudo. Lu, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui. Eu esperava esse dia, não vou mentir. Sabia que ia chegar. Quero agradecer a Maria de Fátima, Maria de Fátima que trouxe. Maria de Fátima, uma fofa também, está sempre com a gente, parceiraça. Tem muita gente que torce, eu fico muito feliz assim, de ver que tem muita gente que torce pela Rio Acesse Voltou, pelo meu trabalho, que vê como uma coisa bonita, né? Porque ela não é só beleza, ela tem todo um serviço por trás dela, a gente, né, sabe disso, que o produto final... E a gente sabe, assim, eu que trabalhei com você em várias operações, né, pequenas e grandes, assim, cara, você é uma guia incrível. Então, assim, é realmente uma honra de verdade. E a gente sempre aprende. Vocês. Imagina, eu aprendo com todo mundo também. Eu agradeço aos veteranos quando eu era novata, hoje sou eu que passo para os novatos, né? A gente está sempre repassando. É um aprendizado diário, né? É um novato que depois vira chefe da gente também. Não é? É de tudo. Vamos embora. Mas eu estou aqui, quem quiser falar comigo, quiser trabalhar com a gente também, se tiver interesse dentro da acessibilidade, né? E eu estou super aberta a fazer essa capacitação, porque eu entendo que em algum momento vai ter clientes, né? Então. Sempre aparece essa oportunidade e a gente tem que estar pronto. Então, obrigada. Eu vou te esperar botar um pouquinho de você no backstage, que eu tenho que dar uns últimos recadinhos aqui. Beijo para todos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro de muitos, enfim. Eu queria lembrar vocês que no próximo Se Liga no Guia, quinta às 5 da semana que vem, a gente vai estar falando sobre independência, né? Faz parte de uma série que a gente está tentando fazer até o ano que vem pela comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. E até o final do mês a gente tem muita coisa vindo aí. Dia 16, a gente vai estar conversando com o secretário Erinaldo Peixoto, da Secretaria de Diversidade Religiosa, que faz parte também do nosso projeto de desenvolvimento de turismo religioso. Dia 23, teremos uma educadora, Fernanda, que é do Museu Histórico Nacional, que está reabrindo as portas hoje. Então, que a gente vai estar aqui conversando sobre isso. E no final do mês... agora eu esqueci o nome, gente, desculpa. Mas eu vou postar daqui a pouco na Liguia, que é também com um especialista sobre futebol. Vamos falar sobre Maracanã, Templo do Futebol. Então, temos muitos temas por aí. Obrigada a todos pela participação. E alguém fez um comentário sobre as visitas técnicas. Então, a gente faz as visitas técnicas, a inscrição é feita pelo Simpla, e o link é divulgado no Facebook, tem o Facebook Grupo Associados Liguia. Toda vez que a gente posta no Instagram e no Facebook divulgando, o link está disponível lá. Então, você tem que ir e se inscrever. Depois a gente vê se por acaso do destino, alguém que se inscreveu não é afiliado, que é raro, mas a gente sempre verifica isso, que é para associados. Então, a gente divulga. Infelizmente, a gente não tem tantas vagas assim, mas a gente já tem passeio do Bioparque amanhã, tem nas próximas semanas Aquario, Rio Star, e a gente está buscando novas datas. Tá? Contamos com vocês. Obrigada de verdade. É sempre um prazer estar aqui. E um abraço grande. Vou terminar aqui com a nossa querida Esther, né? Live maravilhosa, obrigada, altura de nossa Terezinha. Fica um abraço aí grande, muita saudade. Bom, tudo de bom, gente. Deixa eu terminar, que senão eu choro, né? Manteiga derretida. Um abraço, até a próxima quinta.